Meus amores, eu quero falar da mulher samaritana nesse sábado abençoado em nome de Jesus. Se você gosta de história da Bíblia Sagrada, se você é um filho ou filha de Deus, claro que você é, né? Você vai ficar nesse vídeo até o final. Mas vamos ao vídeo da mulher samaritana, que essa história mexe comigo e mexe com você, porque essa história é dos deuses. Aquela mulher, para muito ninguém dava nada, mas era uma mulher abençoada. Mas vamos ao vídeo, para você entender. A história da mulher samaritana, né? Que nosso Jesus ia indo para uma cidade chamada Agar, parece que era Agar, se eu não me engano, né? E era preciso passar por onde? Por Samaria. Como Jesus já sabe de todas as coisas, antes de nós mesmos nascer, ele já sabe nosso destino, ele passou por Samaria. E preciso a mente 12 horas do dia, né? Jesus mandou os discípulos comprar comida e ele foi aonde? Ao poço de Samaria. Sabe por quê? Porque lá estava lá a mulher samaritana. Você sabe quando a gente tem muito pecado, que a gente tem muita pecado, que a gente se esconde, né? Aquela mulher, ela tinha tanta coisa ruim em cima dela que ela só andava. Olha a hora que ela ia buscar água, 12 horas, a hora do sol mais quente. Porque naquele momento, ninguém ia buscar água naquele horário. Porque ela se sentia suja, ela se sentia pecadora, ela se sentia uma mulher. Eu acho que aquela mulher ela se sentia tudo quanto ruim em cima dela ela sentia. E quando a gente, vamos combinar, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente se esconde, né? Pois é, quando a gente se esconde. Eu não vou passar por ali porque aquela pessoa, então se papai e mamãe vai brigar, porque eu errei. Você não se esconde um pouquinho? Se esconde, um pouquinho não, é montão, né? Mas por isso que tem vez que é obrigado a revelar alguns pecados, algumas coisas que você passa na vida, é Deus lhe revelando para servir para o bem, igual a mulher samaritana. Mas vamos ao vídeo, né? E Jesus encostou-se, estava lá a mulher puxando água. Jesus pediu água. Ela disse que não tinha como puxar água. Jesus disse, se ela soubesse quem era ele, ela lhe dava água. Porque quem beber da água que Jesus lhe dava, nunca mais teria sede. Aí, como assim? Ela disse, será se você é maior do que meu pai Jacó, nosso pai, né? E Jesus, mas vocês não vão entender por que é. Que Jesus disse, quem bebesse da água que ele desse, né, que ela não deu da água dela, Jesus disse, nunca mais teria sede. Sabe por quê? Eu vou já explicar. Porque quem realmente bebe da água que Jesus dá, né, nunca mais terá sede. É igual um crente, é igual um católico, quando sente a presença de Deus verdadeiramente. Você pode até se desviar da igreja, você pode até fazer as coisas erradas, mas você se incomoda, porque o Espírito Santo está em você. Essa é a água que Deus dá para nós. É o Espírito Santo que está na carne, está em nós. Nós pode até se desviar do caminho do Senhor, mas nós temos ele ali. E nós termina voltando, porque o Espírito Santo está lá. Jesus nos deu, né? E Jesus, ela foi e disse, vejo que você é profeta, né? Jesus pediu ela chamar o marido. Ela disse, Senhor, tive 5. Eita, Senhor. Jesus disse, bem, você teve 5, mas o que você tem agora não é seu. Vocês estão entendendo como aquela mulher teve 5 maridos, morava com 6 e ainda não era dela? Era uma mulher espatafossa, né? Uma mulher que nem diz no dia de fato de hoje, uma mulher tipo, né, que fazia coisa errada. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? E Jesus disse, bem, você teve 5, e esse agora que você tem não é o seu. Ela disse, vejo que você é profeta, né? E Jesus se revelou. Vocês estão entendendo a importância dessa história da mulher samaritana? Porque Jesus se revelou. Jesus, acho que ele nunca tinha se revelado para alguém, mas para aquela mulher ele se revelou. Ele era Jesus, nosso Senhor. Ele disse tudo daquela mulher. Porque, vamos combinar, você não conhece uma pessoa. Você se sente, aquela pessoa diz tudo que você passou. Gente, é de ficar, ó. E Jesus se revelou. Estão entendendo? E naquela época, os judeus não se misturavam com a samaritana. Jesus já quebrou esse tabu. Ele passou por Samaria, se revelou para a mulher samaritana, e apesar daquela mulher samaritana, muitas vidas foram salvas, né? E ele se revelou. Aquela mulher saiu dizendo tudo que Jesus tinha feito com ela.
E os samaritanos ainda pediram para Jesus ficar lá. 2 dias Jesus ficou lá. Salvou muitas vidas, apesar daquela história da mulher samaritana, né? E, gente, se eu for falar a história da mulher samaritana, é o dia todinho, mas eu quero resumir logo, né, para vocês. Sim, aí muitas vidas foram salvas. Jesus ainda ficou lá 2 dias, quebrou o tabu, porque Jesus, nosso Senhor, Ele não quer. Você pode ser branco, você pode ser preto, você pode ser rico, pobre é o diabo, fraco de condição, para Deus são tudo de um jeito só. Jesus não quer rixa. Tem gente, porque eu não vou falar com aquele drogado, com aquela prostituta, com aquele criminoso. Gente, nós somos tudo de um jeito só. Jesus veio para salvar os perdidos, os certos e os perdidos. Jesus é o pai do ladrão, do criminoso, do santo, do profeta, de todos. Jesus é rei dos reis. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante de vocês ter a palavra do Senhor. Viu? Porque quando você decide servir a Deus verdadeiramente, Jesus lhe quer. Viu? Jesus não veio para salvar só os santos. Jesus veio para salvar os pecadores. Vocês estão entendendo? Os pecadores. Aquela história da mulher samaritana, é bom a pessoa ouvir, porque é uma história verídica e verdadeira. Está aqui na Bíblia Sagrada, no livro de João, do versículo 4 em diante. Caça aí o que você acha. E me mexe muito essa história da mulher samaritana. Porque quando a gente está cheio de pecado, nem para a igreja a gente não quer ir. E porque quando a gente chega na igreja, que a gente está cheio de pecado, que o pastor ou o padre começa a ler o versículo, pra gente, ele já está jogando piada. Aquele padre está jogando piada, aquele pastor está jogando piada em mim. Não vou lá mais não, sabe por quê? É o pecado. Porque você quer estar escondido. E Deus quer que seja revelado para o seu bem. Tem vezes que Deus lhe moe, tá entendendo? Lhe refaz, igual o vaso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para você servir Ele com alegria e ousadia. Viu? Por isso, assiste, comente, compartilhe. Eu tinha de gravar esse vídeo para vocês. Essa história da mulher samaritana está no livro de João, né? Do versículo 4 em diante. É uma história maravilhosa. Que Deus não quer que nós tenha rixa com ninguém. Deus quer que nós tenha união. E Deus quer batizar nós com o Espírito Santo. Tá entendendo? Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, você pode até errar, mas você tem o Espírito Santo. Você sabe que está fazendo a coisa errada, né? Peque por acidente, viu? Por isso, assiste, comente, compartilhe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Excelente sábado e reflita sobre essa mensagem maravilhosa da mulher samaritana. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.